Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, gente. E o vídeo de hoje é vídeo de maquiagem. E hoje eu vou fazer uma maquiagem bem colorida usando a minha nova paleta de sombras, que é essa daqui, a Tropicalia da Playboy, gente, ó. Ela vem dentro dessa caixinha aqui. E essa paleta é muito linda, gente, tem cores incríveis, eu tô apaixonada. Olha isso, gente, as cores dela são maravilhosas. E aí, ó, ela tem aqui 35 cores divididas aqui em tons rosados, tons de laranja, amarelo, verde, azul, roxinho e essas sombras aqui embaixo maiores, tá? Não é testada em animais, o que é muito bom, né? E assim, o vídeo não vai ser testando ela porque eu sou ansiosa e eu já usei, eu não consegui esperar. Só que eu gravei vídeo lá pro Instagram, tá? Eu já fiz 2 maquiagens com ela. Inclusive, se você não me segue no Instagram aí, ó, você perdeu o vídeo usando essa paleta. Mas vai lá me seguir, que é @alana.campos, que aí você vai conseguir ver o vídeo que eu fiz usando ela e vários outros vídeos que eu ainda vou postar. Como eu já usei aqui a paletinha, né, a ansiosa não esperou, não vai ser um vídeo de primeiras impressões, porém eu vou dar as minhas considerações sobre ela, tá? Essa paletinha, ela não é uma paleta muito recente, eu acho que ela tem mais ou menos 1 ano e alguma coisa aí de lançado, e eu tava doida por uma paleta de sombras coloridona, porque eu não tinha nenhuma, né, e aí eu fiquei apaixonada por essa aqui quando eu vi ela na internet, fiquei doida pra comprar, fiquei namorando ela um tempão, e aí até que enfim eu fui lá e comprei ela. E pra quem quiser saber quanto custou, ela custou R$65 aqui na minha cidade. Na Shopee tava mais barata, porém, né, a ansiedade não deixa esperar chegar. Então eu comprei aqui na minha cidade mesmo, que aí não tinha risco também dela vir quebrada. Antes de começarmos a maquiagem, eu já vou pedir pra você deixar aquele like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do canal e também do vídeo. E também vou pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque você não vai perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. Vamos começar a maquiagem, que é o que interessa, gente. Eu vou começar fazendo a pele e eu já estou com a pele preparada. Eu já passei hidratante e primer, tá? Só que eu não vou focar muito aqui no vídeo fazendo a pele, não, porque o foco do vídeo hoje é mais o olho usando a paleta nova, né? Senão, o vídeo vai ficar extremamente grande e aí eu que lute pra editar depois, né? E ó, eu vou começar a pele passando esse iluminador aqui, rosinha, da Vivai, tá? E depois eu vou vir com a base da Vizela, espalhando no rosto todo com a esponjinha. Apliquei a base, gente, e agora eu tô aqui espalhando o corretivo. E o corretivo que eu usei foi esse aqui da Luisense, tá? E a minha cor é a 05. Apliquei o pó aqui nos lugares em que eu passei corretivo e agora eu tô espalhando aqui com o pincelzinho, tirando todo esse pó do meu rosto. De contorno, estou usando esse tomzinho aqui dessa paleta da Ruby Rose, tá? Estou aplicando com esse pincelzinho aqui que eu uso pra tudo. E eu amo esse contorno aqui porque eu consigo deixar ele bem bonito na minha pele, sabe? Eu aplico dando batidinhas e depois eu esfumo bem e acho que fica muito bonito na minha pele. E pra dar aquele arzinho de saúde na pele, eu estou usando esse blush aqui da Ruby Rose e a cor dele é o B1. E agora pra uma das partes da maquiagem que eu mais gosto, que é iluminar a pele, né? Eu tô usando o iluminador dessa paletinha aqui, da Ruby Rose, que é a mesma paletinha que eu usei o contorno, tá? Ai, gente, iluminador é tudo pra mim, eu amo demais. E ó, essa bolinha que fica aí no vídeo, na pontinha do meu nariz, é o iluminador que eu passei, tá? E como tem 8 lâmpadas aqui na minha frente, fica essa luz branca no meu nariz, porque fica estourado, tá? E ó, já preenchi a sobrancelha e olha a diferença que dá, fica maravilhosa, né? E eu usei essa sombrazinha aqui dessa paleta de sombras nude da Luisense, que eu uso sempre. E ó, agora eu vou fazer aquele esquema aqui que vocês já conhecem, que é, eu vou fazer primeiro aqui o primeiro olho com a câmera desligada e volto pra fazer o segundo olho aqui com vocês, porque se eu fizer os 2 olhos aqui no vídeo, vai ficar imenso o vídeo, gente, e não dá, tá? Então eu vou fazer aqui o primeiro olho e já volto pra fazer o segundo olho com vocês. Gente, voltei com o primeiro olho já pronto e olha isso aqui, gente, sério. Eu juro pra vocês que eu tô em choque, porque nem eu tava preparada pra esse resultado dessa maquiagem, cara. Eu tô passada com isso aqui, eu não consigo acreditar que foi eu que fiz. Tá muito lindo. Porque assim, eu ia fazer uma maquiagem toda azul, mas aí eu pensei, eu já fiz uma maquiagem azul lá pro Instagram, então eu vou usar sombras que eu ainda não usei. E aí eu comecei fazendo e eu fiquei assim, passada. Cada reação que eu tinha quando eu passava as sombras era assim,
Nem eu sei explicar, eu tô até arrependida de não ter gravado, né, eu fazendo o primeiro olho, porque aí vocês conseguiriam ver a minha reação usando as sombras que eu ainda não tinha usado. E fui bem tapada de não ter feito isso, mas eu não pensei, porém também agora já era, né, não adianta ficar chorando. Mas sério, eu juro pra vocês, eu tô apaixonada por essa maquiagem, eu não tô acreditando que eu fiz isso aqui e tá incrível. Não tenho mais palavras, gente. Bora lá fazer o segundo olho pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Vamos começar a maquiagem, gente. Ó, eu vou começar com esse pincelzinho aqui, que é bem pequenininho, é um pincel ponta de lápis. E eu vou usar esse pincel aqui praticamente na maquiagem inteira, tá? E vou começar com essa sombra aqui, ó. A primeira sombra aqui de cima, que é esse roxinhozinho aqui. Vou pegar um pouquinho dela com esse pincelzinho. E aí, ó, eu vou começar pigmentando ela aqui no meu côncavo, tá? Eu selei a pálpebra com pó, tá bom? E eu vou pigmentar essa sombra aqui no meu côncavo, vou vir trazendo ela até aqui o final e vou fazer como se fosse um Czinho. E eu vou passar essa sombra aqui até que ela fique bem pigmentada, tá? Apesar que essa sombra aqui é incrível, gente, ela é muito pigmentada, nem precisa passar tantas vezes. E aí eu vou contornar aqui o meu côncavo todo fazendo esse formatinho de C aqui no final, todinho com essa sombra roxinha, tá? Pra depois eu vir com outro pincel aqui por cima. E aí, depois que eu coloquei bastante sombra aqui no côncavo, eu vou vir com outro pincel. E o pincel que eu vou usar agora é esse pincelzinho aqui de esfumar. E vou vir dando batidinhas aqui nessa sombra, dando uma arrastadinha pra cima, tá? Eu vou pegar o pincel uma pontinha mais pra cima e vou dando batidinha assim. Eu não vou esfregar o pincel, não vou esfumar fazendo o movimento de vai e vem. Vou esfumar fazendo esse movimentozinho aqui de batidinhas até que essa sombra aqui fique bem esfumada. E quando for preciso eu venho e deposito mais um pouco de sombra com esse pincelzinho aqui mesmo, tá? Esfumei, ó, vou pegar mais um pouquinho aqui da sombra e vou vir depositando ela aqui no mesmo lugar no côncavo, dando batidinhas, tá? E vou vir esfumando, dando essas batidinhas aqui um pouquinho acima da sombra pra poder ela se esfumar bastante e não ficar marcada. Gente, olha, essa paleta ela é incrível, as sombras delas são perfeitas, elas se espalham assim com uma facilidade, não tenho nenhuma dificuldade pra esfumar, sabe? É muito fácil para esfumar, é só vir com um pincelzinho assim bem de leve, dando batidinhas ou até mesmo fazendo um movimento de vai e vem para fazer o esfumado, que ela se espalha muito, muito fácil. Eu tô impressionada com essa paleta, porque assim, é a minha primeira paleta de sombras bem coloridona, né? Porque as paletas que eu tenho aqui é tudo sombra nude praticamente, são bem pouquinhas sombras que são umas cores assim mais diferentes, então eu tô simplesmente encantada, gente. E aí, gente, depois de esfumar bem essa sombra roxa que a gente passou, eu vou trocar de pincel de novo, vou pegar esse pincelzinho aqui, que também é de esfumar, só que ele é bem mais fofinho, e vou vir fazendo uma misturinha desse rosinha aqui, que é um pouco mais claro, e esse rosinha aqui de cima, que é um pouquinho mais escuro, é um subtom a mais, tá? Peguei um pouquinho dele, vou tirar um pouquinho o excesso, porque a sombra é bem pigmentada, tá? Pera aí. Pronto. E vou vir passando ele aqui por cima do rostinho, só aqui por cima mesmo que eu vou passar essa sombra rosa, tá? Vou esfumar ela aqui na bordinha do rosto, eu não preciso entrar com ela aqui pra pálpebra móvel. E aí, gente, depois de passar essa sombrazinha rosa, a gente volta novamente com aquele primeiro pincelzinho de esfumar e mais um pouquinho de sombra roxinha, tá? E vamos aplicar novamente ela dando batidinhas só aqui no côncavo, tá bom? Não precisa esfumar, é só aplicar e dar batidinhas. Apenas para que essa sombra roxa prevaleça, tá? Porque eu quero que a sombra roxa apareça mais do que o rosa, então vamos passar só mais um pouquinho dessa sombra roxa apenas aqui no côncavo. E aí volta com o pincelzinho de esfumar mais fofinho de novo e vamos vir esfumando a bordinha aqui mais um pouquinho. E aí, gente, paramos com a sombra roxa por aqui, tá? Agora eu vou fazer o recorte do cut crease, né? Que eu acho que vocês já sabem que eu amo fazer um cut crease na maquiagem. E aí, ó, eu vou vir limpando essa sombra aqui da pálpebra, tá? E eu vou usar um cotonete e um pouquinho de demaquilante ou água micelar. Eu vou usar o demaquilante porque é o que tá aqui perto de mim, tá? Eu tô usando esse demaquilante aqui da Mary Kay. E aí, pra fazer o recorte, eu só vim passando aqui por cima do côncavo, tá? E aí eu vou passando assim, ó, o cotonete e vai tirando a sombra aqui de onde vai fazer o cut crease. E pronto, olha, já fiz o recorte aqui do cut crease com o próprio cotonete mesmo, é bem simples, muito fácil. É só marcar ali um pouquinho acima do côncavo e você já vai ter a marcação de onde faz o cut crease, tá? Mas caso você tenha aí um pouquinho de dificuldade e não consiga fazer o cut crease direitinho, e caso você aconteça de tirar um pouco mais a sombra, é só você voltar com o pincelzinho e um pouquinho de sombra roxa e vai, passa ali, conserta. Volta com o cotonete e você consegue fazer tudo no tamanho certo, tá? E aí, gente, depois de fazer o recorte do cut crease com o próprio cotonete e limpar tudinho, eu vou vir com o pincelzinho língua de gato pequeno, tá?
e um corretivo branco, ó, dessa minha paletinha aqui que tá toda ferrada já, tadinha. Vou pegar bastante corretivo branco. E essa parte aqui que a gente limpou com o cotonete é onde vamos aplicar corretivo, tá? E aí, nesse caso aqui, se você tiver dificuldade de saber onde passar corretivo, é só você passar a sombra rente aos cílios e olhar pra cima que já vai ficar marcado, tá? Mas eu vou fazer assim mesmo, sem olhar pra cima, porque eu vou pintar bem aqui onde já tá a marca do próprio cotonete. E aí, gente, nessa parte aqui de fazer a divisão da sombra com o corretivo, tem que ter bastante cuidado pra não borrar nada, tá? Quanto mais certinho for o pincel, melhor é, sabe? Porque aí você não tem risco de passar corretivo demais. E aí, depois de aplicar o corretivo, eu vou vir com os meus dedinhos e vou dar batidinhas aqui em cima desse corretivo, tá? Nessa hora aqui de espalhar também tem que ter muito cuidado, gente, porque um pouquinho que você passar o dedo pra cima, pronto. Você já ferra tudo, passa corretivo demais e é pra lugar que não precisa ter, então tem que ter cuidado. E aí, gente, agora vamos começar a parte de passar as sombras aqui em cima desse corretivo no Cut Crease, que foi a parte que eu mais me surpreendi com essa maquiagem. E pra passar as sombras aqui, eu vou usar esse pincel aqui pra passar todas as sombras, tá? Porque vida de quem não tem muito pincel é assim, gente. A gente passa uma sombra, limpa o pincel, passa outra sombra e por aí vai, mas tudo certo, dá pra fazer assim também. E aí eu comecei pelo cantinho interno, tá? E a sombra que eu vou começar é com o amarelo, que foi essezinho aqui, ó, do lado do verde. Vou pegar um pouquinho dele com o meu pincelzinho pequeno e vamos vir aplicando aqui no cantinho interno, dando batidinhas até uma certa parte aqui do côncavo. Do côncavo não, gente, do Cut Crease. Já tô ficando com a mente aqui toda embaralhada. E aí a gente aplica aqui, ó, essa sombra amarela com cuidado também, tá? Porque se você aplicar a sombra arrastando, vai dar ruim, vai ficar feio. Então tem que aplicar dando batidinhas, tá? A gente vai passar só em cima do corretivo, não precisa passar ela pra cima da sombra roxa, tá? E eu vou aplicar ela até mais ou menos aqui assim, um pouquinho acima da entrada do cantinho interno. Depois da sombra amarela, a gente vai vir com a sombra laranja, que é o tomzinho aqui, ó, do lado do amarelo. Vou vir primeiro com esse laranja aqui um pouquinho mais claro, tá? E vou vir aplicando ele aqui, dando batidinhas do lado da sombra amarela. E, gente, essa sombra é muito linda. Quando eu passei ela, eu fiz assim, ó. Juro pra vocês, sério. Eu tinha que ter gravado pra vocês verem. A minha reação foi ótima, porque eu achei essa sombra muito linda. Eu tava doida pra usar ela. Por isso que eu resolvi também fazer essa mistura aqui de cores bem colorida. Pelo menos aqui na parte do Cut Crease, né? E eu achei que ficou incrível, gente. Aí, gente, agora vamos vir com o laranjinha aqui do lado, que é um pouquinho mais escuro, tá? Tô aplicando só um pouquinho dele aqui do lado da sombra laranja mais clara, tá? E esse laranja aqui também é lindo, gente. E eu tô aplicando um pouquinho dele aqui só pra fazer a divisão com a próxima sombra. E pra fazer essa combinação de cores aqui, gente, eu usei o círculo cromático ao meu favor pra fazer uma combinação de cores harmônica, né? Um pouquinho do que eu aprendi nas aulas de artes, que eu confesso que eu era um pouquinho boa sem querer me gabar, né? Mas eu era boa nas aulas de artes e tá me ajudando agora aqui, ó, na maquiagem. Agora, gente, eu vou vir com esse rosinha aqui de cima do lado da sombrinha amarela, que ele é um pouquinho mais escuro, tá? E vou aplicar aqui no final, na parte final do Cut Crease, aqui do ladinho da sombra laranja e da sombra roxa, né, que a gente fez a maquiagem quase que toda. E aí, gente, eu venho aplicando e dando uma arrastadinha aqui pro lado da sombra laranja pra poder fazer uma mistura aqui entre as duas cores e não ficar uma marcação entre elas, tá? É só vir puxando assim que elas se misturam um pouquinho e aí não fica marcado. E também vou vir puxando, arrastando aqui pro lado da sombra roxa pra poder também misturar com a sombra roxa e não ficar aqui uma linha marcada e ter diferença de cores entre elas. Aí a gente faz aqui um degradezinho entre as duas cores. Limpei o pincelzinho, gente, vou vir aqui dando uma esfumadinha entre as outras sombras também, entre o laranja claro e o laranja escuro, entre o amarelo e o laranjinha mais claro, tá? Pra poder fazer um degradê entre elas. E aí, gente, a parte de cima dos olhos já está toda finalizada, tá? Agora eu vou fazer a parte de baixo. E na parte de baixo dos olhos, as sombras que eu usei foram esse verdinho aqui no cantinho interno e depois eu vou passar esse azulzinho aqui mais claro no cantinho externo. Eu vou usar aquele mesmo pincelzinho pequeno, tá? Porque ele é o menor pincel que eu tenho, então eu uso ele pra tudo. E vou apoiar aqui com a minha esponjinha e vou vir aplicando aqui esse verdinho no cantinho externo até o meio do olho, tá? Dando batidinhas também. E aí, ó, apliquei a sombra verde, agora eu vou vir aqui com a sombra azul que eu mostrei pra vocês e vou vir aplicando ela do meio dos olhos até o canto externo. E olha só, gente, como esse azul é lindo, cara. E essas sombras são todas maravilhosas, todas são muito lindas, muito pigmentadas, fácil de espalhar.
não fica desfarelando muito, sabe? Eu amei demais, eu tô encantada, vocês já devem ter até cansado de escutar eu falando isso, né? Mas pra finalizar logo essa maquiagem, gente, ó, agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui e vou vir dando só uma leve esfumada aqui na parte de baixo das sombras, tá? Só pra não ficar marcado. E, gente, olha só, a combinação de cores que eu fiz nessa maquiagem ficou incrível. E eu, como falei pra vocês, né, usei o círculo cromático pra poder fazer a combinação de cores e ficar harmônico. E eu estou encantada. E pra quem não tá entendendo aí essa coisa de círculo cromático pra combinar maquiagem, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando isso, porque ajuda demais a combinar a maquiagem, gente, e ficar as sombras harmônicas, né, cores combinando. E aí, gente, agora eu vou aplicar rímel antes de colar cílios, tá? E o rímel que eu vou usar é esse daqui, ó, o Crush da Belly Angel, tá bom? Vou passar um pouquinho dele porque assim me auxilia pra colar os cílios postiços. E aí, gente, eu deixei os cílios secando, enquanto isso eu vou aplicar batom, tá? E eu vou usar um batonzinho nude, porque a maquiagem está bem colorida, né? Então, vou passar um batonzinho nude. E vou usar aquele pincelzinho que eu falei que eu ia usar na maquiagem inteira, né? Porque eu uso ele pra tudo, gente. Agora eu vou passar aqui o batom. Maquiagem finalizada, gente, eu estou simplesmente sem chão, eu tô de queixo caído, juro, tô impressionada com o resultado dessa maquiagem, achei que ficou incrível, eu amei demais, ficou linda, eu acho que é a maquiagem mais diferente que eu já fiz, eu acho não, eu tenho certeza que é a maquiagem mais diferente que eu já fiz. E assim, agora ó, se preparem pra ver bastante vídeo de maquiagem colorida aqui no canal, tá? Porque eu não fazia, porque eu não tinha sombra coloridona, sabe? Eu não tinha nenhuma paleta coloridona. E agora que eu tenho, eu vou encher vocês de vídeo de maquiagem colorida. O que é que vocês acham? Vocês gostam de maquiagem colorida ou preferem as maquiagens nude? Me conta aqui que quem manda são vocês. O que vocês quiserem eu faço, tá? Mas ó, eu confesso que eu tô doida pra fazer um monte de maquiagem colorida. E minhas considerações sobre a minha primeira paleta aqui de sombras coloridonas. E assim, vocês já sabem que eu amei demais, né? Porque eu falei o vídeo inteiro que eu estava encantada pela paleta. Porque assim, as sombras elas são lindas, ela tem sombras cintilantes, tá? E sombras opacas, é uma mistura aqui de cores. E assim, as sombras são muito pigmentadas, se esfuma fácil, não desfarela muito, ela não perde a cor muito rápido, tá? Então, ó, perfeita, nota 10 pra essa paleta. E finalizamos mais uma maquiagem, gente. Eu tô apaixonada por essa maquiagem, vou falar só mais uma vez pra reforçar. E ó, se preparem pra ver muito essa paleta aqui no canal, tá? Porque vocês vão ver demais, porque eu vou usar muito. E como é a única paleta que eu tenho bem coloridona, então ela vai aparecer muito aqui no canal. E me conta aqui embaixo nos comentários quais cores de maquiagem vocês querem que eu faça, tá bom? Porque vocês pedirem eu faço. E também me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da maquiagem, porque a opinião de vocês é muito importante pra mim e eu vou ficar muito contente em saber o que é que vocês acharam da maquiagem, se vocês gostaram, se vocês acharam que eu mandei bem. E enfim, gente, vou finalizar o vídeo por aqui, porque senão eu vou ficar falando horrores. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Obrigada por ter assistido até aqui, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!